Oi, gente, bem-vindos a mais um Papo de Graça. E o tema que eu escolhi pra gente falar hoje é Você precisa escolher. E eu escolhi esse tema porque, na verdade, toda decisão que a gente toma, toda vez que a gente precisa escolher, né, qual direção a gente vai seguir, a gente vai precisar romper com um lado para poder seguir com o outro. A gente sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder continuar caminhando, né? Para poder seguir em frente, a gente sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não tem como a gente querer ficar com as duas coisas. E aí, para a gente falar melhor sobre esse tema, eu separei aqui uma palavra que está em Gênesis 25, do 29 ao 34, que diz assim: Um dia em que Jacó preparava um guisado, voltando Esaú fatigado do campo, disse-lhe: Deixe-me comer um pouco dessa coisa vermelha, porque eu estou muito cansado. Jacó respondeu-lhe: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Morro de fome, respondeu Esaú. Que me importa o meu direito de primogenitura? Jura-me, pois, agora mesmo, disse Jacó. Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Este lhe deu pão e um prato de lentilhas. Esaú comeu, bebeu, depois se levantou e partiu. E foi assim que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Então aqui eu queria chamar atenção para essa parte, porque Esaú ele trocou a sua primogenitura por um prato de comida, né? Parece uma besteira quando a gente pensa, né? Primogenitura era o direito dele de filho mais velho, então era ele que ia, né, seguir as coisas do pai, né? Os negócios do pai, herdar tudo, era ele que ia ser, né, o sucessor do pai dele. E aí, naquele momento ali, por uma necessidade momentânea que ele estava passando, porque ele estava com muita fome, cansado depois de um dia de trabalho, então, como a primogenitura era uma coisa que para ele naquele momento ali não fazia diferença na vida dele, ele preferiu abrir mão daquilo ali para poder saciar uma necessidade que ele precisava naquele momento, né? Então, trazendo isso para a nossa realidade, a gente tem que pensar que algumas decisões que a gente toma na nossa vida vão influenciar no futuro da nossa vida. Então, às vezes, a gente toma uma decisão baseada naquele pequeno momento da nossa vida que a gente está vivendo ali, que é tão pequenininho, e aquilo ali vai influenciar no nosso futuro, vai influenciar na nossa família. No caso de Esaú aqui, ele abriu mão, isso prejudicou toda a descendência dele, porque os filhos dele que também teriam direito àquilo ali também não tiveram. Então influenciou muita gente ao redor dele. Então foi sim uma atitude, né, mal pensada, né, baseada apenas, né, no momento, apenas numa necessidade, numa coisa momentânea. E tinham duas coisas na balança: uma coisa tão pequenininha que ia trazer uma satisfação momentânea, com uma coisa tão grande, mas que naquele momento ali não parecia ainda fazer falta, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso. E outra passagem que eu queria trazer fica em Mateus 14, do 25 ao 29, que diz assim: Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, né? Os discípulos estavam no barco, no meio de uma tempestade, e Jesus foi andando até o barco, né? Quem não conhece essa passagem? Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Nessa história, todos nós, a gente sempre tem a oportunidade de escolher se a gente quer ser como Pedro ou se a gente quer ser como os outros discípulos que ficaram no barco. Por quê? A gente vê ali que eles precisavam ter muita coragem, porque eles estavam no meio da tempestade. Eles viram alguém que eles não tinham nem certeza de quem era, no meio das águas, e para ir até lá eles precisavam andar sobre as águas. Então, só o fato deles não terem tomado uma atitude, como Pedro teve atitude, Pedro arriscou, teve coragem e falou:
eu acredito, eu acho que é ele, então eu não vou ficar aqui nesse barco não, eu vou sair daqui agora e vou na direção dele. Pedro acreditou e por causa da fé dele, ele levantou, saiu do barco, foi até Jesus e viveu aquela experiência. Pedro andou sobre as águas junto com Jesus. Só Pedro fez isso. Os outros discípulos não tomaram nenhuma decisão, na verdade. Eles nem pensaram, tipo, não, eu vou ficar aqui e vou abrir mão. Não, eles simplesmente não tomaram nenhuma decisão, ficaram parados. Enquanto eles tinham que escolher o que você vai fazer agora. Você vai sair do barco, vai andar na minha direção, você vai afundar nessa tempestade, o que você vai fazer? E eles não fizeram nada. Então, o que eu queria trazer pra gente hoje aqui também é que você não escolher nada já é uma escolha. Então, a gente sempre vai precisar escolher. E se a gente ficar parado, a gente está escolhendo ficar parado. A gente está escolhendo não andar adiante, não andar por fé, não confiar em Deus, que Ele está cuidando de tudo, que Ele vai colocar o chão aonde a gente colocar o pé, entendeu? Que a gente vai dar certo, que a gente é mais do que vencedor, que Deus está com a gente em cada minuto da nossa vida, em cada direção, em cada decisão que a gente precisa tomar. Então, a gente só precisa orar, estar em comunhão com Ele para poder andar na direção certa, porque a gente também não pode sair do barco para qualquer lado, né? Senão a gente ia afundar. A gente precisa sair na direção dele, para andar sobre as águas com ele, não ficar parado, esperando a tempestade derrubar a gente. Tá bom? E outras coisas que eu queria trazer aqui, que eu até anotei, é que como a gente sabe quando a gente está tomando a decisão certa, né? Porque se a gente precisa escolher, como a gente sabe se a gente está escolhendo certo? E aqui a palavra de Deus mesmo, ela diz que a paz é o árbitro da nossa decisão. Quando a gente toma uma decisão, a gente pede a direção de Deus e a gente vai, toma coragem e vai, a paz vai estar no nosso coração, porque Deus nos traz paz. Então, se você fez uma escolha e você está agoniado, está angustiado, ora, pede a direção de Deus. Deus, é isso mesmo, é isso que eu preciso fazer, para você também não sair igual um doido andando para qualquer lado, né? A direção é mais importante do que a velocidade. Mas se você orou, pediu a direção de Deus, está em paz, vai com certeza, bota o pé e vai. E a gente sempre precisa pensar também, né, para não cometer o mesmo erro de Esaú, pensar o que essa escolha vai interferir, né, na vida da minha família, o que Deus acha dessa minha escolha, né, porque muitas coisas a gente já sabe, a palavra diz, né, o que é bom, o que não é, então tem coisas que a gente já sabe. Se eu paro para pensar, não, eu sei que Deus não se agrada disso, não tem como a escolha certa ser essa, né? E a gente pensa isso, que as consequências que uma escolha errada traz na nossa vida e em todas as pessoas à nossa volta. Então, eu queria trazer pra gente essa semana essa reflexão, pra gente saber que a gente precisa escolher, né? De qualquer forma, a gente precisa escolher. Quando a gente escolher, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder seguir uma direção, que a gente precisa ter comunhão com Deus para poder entender qual é a direção certa, ter paz no nosso coração quando a gente sabe que essa direção vem de Deus e não ficar parado esperando a tempestade nos afundar, e sim tomar uma atitude de escolher e ir junto com Deus, sabendo que tudo vai dar certo, tá bom? É isso que eu queria trazer pra gente hoje. Um beijo, boas escolhas para você com a direção de Deus. E até o próximo Papo de Graça. Uhul! Pode parecer que estamos cercados, mas é Ele quem nos guarda. Pois o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom.